Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma. Vamos falar hoje de 3 temas: da tomada de posse do Presidente da República para um novo mandato, da vitória de Lula nos tribunais, no Supremo Tribunal Federal do Brasil, e também do problema do desconfinamento em Portugal, das questões que andam à volta do desconfinamento. Começaremos então por falar da tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa para este seu segundo mandato como Presidente da República. E eu gostaria de começar então aqui pelo meu lado direito, pelo José Afonso, para dizer que perspectivas é que ele tem do segundo mandato. Vai ser mais do mesmo ou não? Boa tarde, Henrique, boa tarde, Lígia, boa tarde, Mário. Então, começando, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aliás, citando, disse, e basta lá saber porquê, sou o mesmo de há 5 anos. O problema é que as circunstâncias não são as mesmas, quer as circunstâncias do país, quer as circunstâncias do mandato. Os segundos mandatos, historicamente, não são iguais aos primeiros. Os presidentes, nos segundos mandatos, estão completamente livres e, portanto, já não estão condicionados pela próxima eleição e normalmente têm uma atuação substancialmente diferente do primeiro mandato. Isto é factual, acho eu, e, portanto, não merece grande discussão. E ele sentiu essa necessidade, inclusive, acho eu, na tomada de posse, de dizer isto. Os 3 temas, portanto, foi uma cerimónia com 50 deputados, 6 membros do governo e 22 convidados. Portanto, e mais uns quantos, à volta das 100 pessoas. Vou deixar para o final do programa porque é que mencionei este facto, quando falarmos do desconfinamento. Digamos que nas prioridades, ele definiu 3 grandes prioridades: a melhorar a democracia, desaparecer a pobreza e haver um só Portugal. Portanto, as questões da democracia, as questões sociais, a sua vertente social e as desigualdades sociais e territoriais e a necessidade de mantermos, não ficar ninguém para trás. Digamos que foram os 3 grandes. E depois ainda falou, preciso afirmar um patriotismo de futuro. E acabou citando Sofia de Melbrenner com a sua frase: nunca as vossas mãos ficarão vazias. Lançou uma espécie de caderno de encargos do governo. E nos primeiros dias eu creio que já ficou relativamente evidente que, do meu ponto de vista, este segundo mandato vai ser efetivamente diferente. Vamos ter um presidente com as garras um bocadinho mais de fora do que foi até aqui. O Sr. Presidente já começou por dizer que vai vigiar, eu até questiono-me mas ele saberá muito melhor da Constituição do que eu e do que se calhar até qualquer um de nós, mas já lançou aquela ideia de uma equipa para vigiar a aplicação dos fundos comunitários e, portanto, isso já são indicadores e tem sido relativamente interventivo. Aliás, ontem, já depois da tomada de posse, já veio ao norte ver, ele está naquela sua azáfama habitual, mas eu acho que está muito mais ainda interventivo do que o que foi, e essa vai ser a marca do próximo mandato. Ele vai querer, para já me ficarei por aqui, ele vai querer deixar a sua marca nos tempos difíceis e vai querer deixar de facto. Vai ser um presidente muito mais executivo, muito mais ator do que espectador. É isso que eu... Mas eu gostaria também de ter a tua opinião sobre algo que foi um fait divers, ou talvez não tivesse sido, que foi a não ida do ex-presidente Cavaco Silva à sessão de cumprimentos.
Eu recuso. Eu acho que isso é um facto. Isso é um facto só. Primeiro, não fez lá falta nenhuma. Segundo, eu questiono-me há muito tempo, desde que, não sei se estão recordados, isto é público e assumo aquilo que digo. Eu, desde aquele episódio dos Açores, que o senhor, ainda Presidente da República, Cavaco Silva, parou o país no fim de julho, acho eu, início de agosto de um ano qualquer da graça, que já não me recordo, por causa de uma questão qualquer acerca do Estatuto dos Açores. Eu lembro que foi uma vírgula no Estatuto. Qualquer no Estatuto dos Açores que eu me questiono acerca das atitudes, e me fico por aqui perante uma psicóloga que poderá falar mais aprimoradamente sobre o tema, que eu me questiono sobre as atitudes do referido senhor. E, portanto, isto é como estar a falar às vezes do André Ventura, salvaguardar as devidas distâncias e com o devido respeito pelo papel que já desempenhou no país, o professor Cavaco Silva, que prestou, com alguns erros, prestou inegáveis serviços ao país, mas já não dou peso, dito assim. É um problema. Lamento que um ex-presidente da República se comporte assim no final. Mário, a tua perspectiva do segundo mandato e então também um breve comentário à atitude de Cavaco Silva. Ora bem, eu vou começar então pela atitude do Cavaco Silva, porque é muito rápido. O Cavaco Silva demonstrou mais uma vez que é um homem, é um ser mesquinho, ignóbil, uma pessoa vingativa, uma pessoa que acusa ou diz Portugal vive uma situação de mordaça política, democrática, e se bem recordarmos, o professor Cavaco Silva não tem moral nenhuma para falar sobre uma coisa dessas, porque se houve tentativas de mordaça do fluir normal do regime democrático, ele foi o autor disso. Designadamente quando tentou estorvar ao máximo a apresentação do governo saído das eleições de 2015. Mas, enfim, eu penso que o país também já não deve nada de atenção, de consideração ao professor Cavaco. Aliás, eu penso que isto é um sentimento que percorre todos os cidadãos da direita à esquerda. Portanto, creio que o sentir dos portugueses relativamente a esta figura é de pena, de desdém e talvez até de uma certa revolta relativamente a um ser humano que não sabe, não consegue comportar-se da forma democrática e aceitável que todos desejariam. É um mal amado. Já agora, é um mal amado. É um mal amado. Designadamente agora, não indo cumprimentar o Presidente da República eleito, e sendo que o Presidente da República eleito é da mesma família política do professor Cavaco Silva e é só o Presidente da República com mais votos na democracia a seguir ao Dr. Mário Soares. Portanto, tudo isto revela a mediocridade de ânimo e de cultura que o professor Cavaco é detentor e ao qual nunca perdoarei aquilo que ele na cultura fez ao nosso Nobel José Saramago. Posto isto, com o grande doutor Sousa Lara, que agora... Exatamente. O grande doutor Sousa Lara, que hoje em dia é militante do Chega. Bom, posto isto, gostaria de dizer o seguinte relativamente à questão principal, que foi aquela que o Afonso levantou.
nós temos assistido, e o Afonso até está a ser porta-voz desse sentimento, a uma vaga de comentadores de serviço que têm um propósito, um desidrato visível de patrocinar uma arena política conveniente e propícia a levar Marcelo Rebelo de Sousa para o campo de um certo estorvo à ação governativa do Partido Socialista, no sentido de obter uma nova configuração política a partir das eleições legislativas de 2023. Eu escrevi, e já escrevi sobre esta matéria, e acho que do ponto de vista das competências constitucionais, se fosse essa a vontade do Presidente da República, esse propósito estaria muito dependente da evolução económica do país e designadamente da evolução da crise pandémica que estamos a viver. Marcelo sabe perfeitamente que se o país regressar aos índices económicos, sociais e políticos antes da pandemia, essa missão estará muito dificultada, porque ainda por cima, se tal subida for acompanhada de uma criteriosa e transparente aplicação da bazuca financeira que está para vir, e houver investimento público em setores fundamentais da economia, das acessibilidades, das pequenas e médias empresas, do Serviço Nacional de Saúde, da educação e da cultura e da modernização da ferrovia, se isso acontecer, não existirá o humus ou o caminho para que o professor Marcelo tenha, como disse o Afonso, essa ilusão, essa vertigem de colocar as garras de fora. Pelo contrário, acho que se houver garras, elas serão completamente aparadas de forma a que o professor Marcelo entenda que é na Assembleia da República que como casa da democracia, que a política e as escolhas serão absolutamente decisivas para que Portugal possa cumprir com os seus objetivos e modernizar-se e ter um desempenho muito melhor do que até o que teve até 2019. Portanto, eu não estou a ver... Aliás, o professor Marcelo, com estas posições, com esse caderno de encargos que tem relativamente à democracia, à erradicação da pobreza, ao desaparecimento das desigualdades sociais e até a uma certa descentralização democrática, sem contudo ter falado na regionalização, acho que o professor Marcelo, para já, pelo menos, não dá sinais nenhuns de que por ele haverá uma crise política agravada por qualquer comportamento ou vertigem no sentido de estorvar a solução governativa em questão. Lígia, então um breve apontamento, muito breve, sobre a atitude de Cavaco Silva e nomeadamente a história da democracia. Eu vi que tu fizeste um elencar dos comentadores, nós podíamos fazer um elencar dos conteúdos dos telejornais todos. Isso. Para ver se há falta de democraticidade na comunicação social, quem é que é beneficiado e quem é que é prejudicado com essa falta de democraticidade. Tu já puseste isso, já agora falas um pouco.
Sim, eu coloquei, de facto, publiquei isso no Facebook, mas, portanto, uma lista a respeito da declaração do Rui Rio, que diz que citem lá algum comentador televisivo que não seja do PS. Ora, portanto, se o Rui Rio não sabe nenhum comentador, pelo menos que não seja do PS. Não, que o Cavaco dizia que no máximo que demorava 5 minutos por dia para ler os jornais todos. O Rui Rio nem deve ver os telejornais. Não, o Rui Rio, eu penso que ele não vê os telejornais, porque senão, quer dizer, ele não ter identificado nenhum comentador que não fosse do PS, é estranhíssimo, não é? Portanto, em poucos minutos identificámos logo mais de 30, portanto, e são todos, e nenhum deles é do PS, portanto, a maior parte deles, efetivamente, até pertencem a partidos da direita, portanto, não... enfim, não percebi essa tirada do Rui Rio. Talvez ele esteja mal informado ou não anda a ver televisão, mas efetivamente hoje os comentadores são quase todos da ala direita e não do PS nem da esquerda. Relativamente, eu gostava de dizer, relativamente ao professor Cavaco Silva, antigo Presidente da República, antigo Presidente da República e Primeiro-Ministro, não é? Portanto, um político profissional, embora ele não se considere um político profissional, talvez não haja político mais profissional do que Cavaco Silva, não é? Portanto, nós tivemos mais de 20 anos de Cavaco Silva. É obra, não é? Para um político que não queria ser profissional. E efetivamente, Cavaco Silva, enfim, eu não me lembro de nenhum serviço extraordinário que Cavaco Silva tenha prestado ao país. Penso que cumpriu os mínimos, para não dizer abaixo dos mínimos, mas neste momento acho que Cavaco Silva se arrisca a ridicularizar a sua figura enquanto ex-presidente da República. Seria péssimo que o fizesse, porque é muito estranho e não me parece nada bom para a democracia nós não termos respeito por um antigo Presidente da República. E, efetivamente, Cavaco Silva o que tem feito são atitudes que não têm lugar não devem ter lugar no comportamento de um estadista. Cavaco Silva já na última, e eu lembro-me bem disso, já na última tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa, não esta, mas na anterior, também já saiu à pressa porque teria qualquer coisa com o neto. Não sei se era uma daquelas festas com balões, e Cavaco Silva, pelos vistos, gosta desse tipo de festas. Portanto, uma festa com o neto. Ora, alguém que foi... Tinha pão de ló. Como? Era uma festa com pão de ló. Ou com pão de ló, assim, ou bolo rei, é capaz de ser mais bolo rei. Pronto, a Cavaco Silva calha-lhe a fava com muita facilidade e a nós calha-nos a fava de ter que o observar a fazer, portanto, fazendo este tipo de desconsiderações perante o Presidente da República em exercício, que hoje é Marcelo Rebelo de Sousa. E já na última vez... ele já saiu mais cedo porque teria uma festa ou alguma coisa com o seu neto. Ora, portanto, alguém que foi Presidente da República e que põe uma festa de criança ou à frente de uma tomada de posse de um novo Presidente da República, que lhe vai suceder, portanto, enfim, mais do que trágico, é quase ridículo. E, portanto, esta segunda vez Cavaco Silva teve o mesmo comportamento. Eu não sei, dizia há pouco o Afonso que eu talvez soubesse comentar melhor, mas por acaso não sei por aí além, porque eu sou de Psicologia das Organizações. É óbvio que se tivesse estudado mais se fosse da área clínica, provavelmente compreenderia melhor qual era o quadro que atormenta neste momento Cavaco Silva e que me parece ser de facto muito grave. Foi lamentável, sinceramente, é o que me parece. E perspectivas para o segundo mandato, muito brevemente? Muito brevemente, perspectivas. Eu acho que no segundo mandato
aliás, acho, Marcelo Rebelo de Sousa está a ser forçado a tomar uma atitude mais fiscalizadora do governo, que não é da sua competência, evidentemente, e está a ser forçado a colocar, e está a ser forçado neste momento pela direita, portanto, está a ser forçado pelos partidos, pelo PSD, está a ser forçado pelo CDS. Aliás, Rui Rio, inclusive, portanto, já na altura das eleições, disse realmente isso, que estava à espera que Marcelo Rebelo de Sousa fosse mais fiscalizador do governo. Ora, o governo não deve, portanto, o presidente não fiscaliza o governo. Portanto, o governo é fiscalizado pela Assembleia da República. Mas aquilo que acontece é que Rui Rio está à espera que Marcelo Rebelo de Sousa lhe prepare o caminho para que mais rapidamente a direita possa voltar ao poder. Eu acho que, em face desta pressão, não é? Em face desta pressão, Marcelo é capaz de vir a colocar alguns paus nas rodas, digamos assim. Mas não reconheço que tenha hipótese de colocar muitos. Mesmo que queira agradar à direita, como me parece que está a querer agradar, e que, aliás, esta questão da vigilância da aplicação dos fundos já é uma coisa estranha, não é? Que teoricamente não lhe competiria, mas, portanto, pode de facto querer vir a agradar um pouco à direita, mas, na verdade, qual é a saída? Se não houver este governo, e este governo, portanto, liderado pelo PS e apoiado parlamentarmente pela esquerda, se não tivermos este governo, que outra alternativa tem Marcelo Rebelo de Sousa? Não tem nenhuma. Porque a direita dificilmente nos próximos tempos se vai conseguir recompor, no meu ponto de vista. Como é que não? Bom, eu vamos costumo ouvir o Mário olha dizer Lisboa, olha a composição a nascer em Lisboa. por favor, Lígia. E por isso acho que não é de esperar grande problema vindo de Marcelo Rebelo de Sousa. Penso que irá exercer um mandato mais ou menos próximo do que fez da última vez. Agora, passamos para o segundo tema, Lula da Silva e a anulação de todos os processos contra Lula da Silva que ocorreram em Curitiba. Mário, qual Isso é um problema, é um problema jurídico-político, não é? Um problema jurídico-político. Ou político ou jurídico, pelos vistos, porque a política é a arte dos ministros, eles não são juízes, são ministros dos Supremos Tribunais Brasileiros. Ora bem, o que aconteceu, contrariamente àquilo que à primeira vista possa parecer, não foi uma declaração de inocência de Lula da Silva relativamente aos crimes de que foi, quanto a mim, injustamente acusado. Isso é outra questão. O que o Presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil considerou foi que o julgamento de Curitiba não podia proceder porque, desde logo, haveria uma incompetência territorial do Tribunal e que, portanto, não poderia ter havido julgamento da Lava Jato no Tribunal, chamemos-lhe da comarca de Curitiba, porque para as pessoas poderem entender. E, portanto, isso teria de levar, obviamente, não à inocentação, a uma declaração de inocência, mas sim à anulação de todo o processado por violação de princípios básicos de um Estado de Direito Democrático. E foi
Daí decorreu, naturalmente, um aproveitamento político que se adivinhava do próprio Lula e do próprio PT, com o propósito de transformar esta decisão judicial numa certa vitória política. Eu recordo que Lula da Silva foi preso, esteve encarcerado durante bastante tempo, foi julgado por Sérgio Moro, com um procurador chamado Dallagnol, que tudo fizeram e consertaram no sentido de prender Lula, de o julgar e de o impedir de se candidatar às eleições brasileiras. Depois, logo a seguir ao golpe de Estado que houve no Brasil, com a destituição desse miserável impeachment que exonerou Dilma Rousseff. Posto isto, entendo que o que há pela frente é uma hipótese muito séria de um novo julgamento no tribunal adequado de Lula da Silva, mas com grandes hipóteses de, entretanto, o tempo se encarregar de fazer prescrever a maior parte dos crimes de que foi acusado. Lula da Silva, candidato em 2022, capaz de derrotar Bolsonaro? Sim, eu creio que para já há cerca de 38% do eleitorado brasileiro que sustenta, digamos, do ponto de vista eleitoral, Lula da Silva. Aliás, é exatamente a mesma percentagem que neste momento ainda existe em apoio a Jair Bolsonaro. Se a esquerda brasileira se compaginar com outros setores da sociedade e da política no Brasil, designadamente do PSOL, de Guilherme Boulos, para já não falar no Ciro Gomes, porque eu acho que o Ciro Gomes é um tipo pouco confiável, mas dentro, enfim, de outros setores da social-democracia e do socialismo, digamos, brasileiro, designadamente, como vou repetir, do Guilherme Boulos, eu estou convencido que Lula terá grandes hipóteses de ser eleito. Mas vai ter de ser muito inteligente para não se isolar completamente dentro das garras do próprio Partido dos Trabalhadores. Lígia, a tua apreciação sobre o Brasil é essa? Ou foi, ou como dizem, foi um golpe dos próprios apoiantes de Bolsonaro para libertarem Lula, em contrapartida a acabar-se com a investigação sobre o filho Flávio Bolsonaro? Pois, seja como for, não faço ideia, mas seja como for, a saída de Lula é uma vitória da esquerda no Brasil, e mais do que uma vitória da esquerda, é uma vitória da liberdade. Nós sabemos que Bolsonaro não tem, portanto, é próximo da extrema-direita e não tem sido propriamente um presidente muito adepto da liberdade. Bolsonaro poderia ser, se fosse eleito para um segundo mandato, podia ter algumas decisões graves para aquele país. Uma das que mais me preocupa tem sido esta última, que, portanto, que Bolsonaro gostaria de armar a população do Brasil. Ora, armar uma população inteira pode ser muitíssimo grave. Nós sabemos
o que isso significa e o perigo que isso constitui para, por exemplo, um país como os Estados Unidos, onde que efetivamente a população toda tem armas, ou quase toda, e portanto quando as armas são realmente de livre acesso e portanto todas as questões da segurança são muito mais difíceis de gerir. Num país com tantos problemas sociais, que já tem tanta violência como é o Brasil, eu penso que isso poderia ser dramático. A saída de Lula, embora, evidentemente, como o Mário disse bem, Lula não foi ilibado. Portanto, o processo de Lula passou para uma outra jurisdição, isto prevendo... Não é só isso. Não sei se repararam, porque no dia seguinte ao ministro Fachin ter decidido que o Tribunal de Curitiba, a 13ª Vara Criminal de Curitiba, era incompetente para julgar o Lula, no dia seguinte houve, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, houve uma sessão em que se discutiu a suspeição, daquilo como nós chamamos, a falta de imparcialidade do juiz Moro. E foi particularmente, foi 2 juízes, o Lewandowski e o outro juiz-presidente, foram demolidores, absolutamente demolidores, acerca do modo como o Moro atuou. E isso... Mas, tanto quanto sei, Henrique, digamos, a passagem deste e a anulação do julgamento e a passagem deste processo para uma outra jurisdição tem como base a violação do princípio do juiz natural. Sim. Pronto, e que efetivamente, portanto, ir mais além do que isto realmente seria colocar em causa a justiça brasileira, talvez de um modo irremediável. Talvez o modo de resolver isto venha a ser, como esperava o Mário, ainda disse há pouco, que os crimes prescrevam e, enfim, fica tudo resolvido. Porque realmente aquilo que foi feito com Lula, e no momento que foi feito, leva a suspeitar que se tratou de muito mais do que uma simples coincidência e uma simples intervenção de alguém que não deveria ter intervindo, como é o caso de Moro, não é? Portanto, que não era o tal juiz natural. Mas talvez não tenha sido só isso. O mais provável é que não tenha mesmo sido só isso, e principalmente no momento em que foi, e quando se sabia que Lula poderia vir a ser o próximo presidente, porque Lula estava, eu devo recordar que nas últimas eleições Lula estava nas sondagens à frente de Bolsonaro. E, portanto, a partir de um certo momento, os brasileiros ficaram sem hipótese de poder votar em Lula. Lula foi, na verdade, retirado de circulação politicamente. E aquilo que vai acontecer agora é que o Lula voltou com os seus direitos políticos. Claro que ele não volta ilibado, o que não lhe permite dizer, atenção, eu sou inocente e estou inocentado, não lhe permite dizer isso, mas provavelmente para o povo brasileiro, acho eu, é capaz de vir a resultar do mesmo modo. Ou seja, penso que Lula, começando como ele já fez ainda agora nos últimos dias, a apelar à população para que não tenham medo dele, para que não tenham medo do que ele vai fazer, porque realmente ele sabe que, digamos, neste momento tem uma reputação que não é completamente limpa. Quando ele começar a apelar à população, nós sabemos que ele tem uma capacidade de mobilização imensa e fez muito por aquele país. Eu penso que
uma vez que falta mais de um ano para as próximas eleições, Lula é capaz muito bem de ter tempo para vir a ser o próximo presidente. Claro que não sabemos, no meio disto tudo, e como já vimos que no Brasil pode haver muitas surpresas desagradáveis, não sabemos o que é que Bolsonaro prepara, porque isto é um grande perigo para Bolsonaro. E depois também não sabemos o que é que poderá fazer Moro. Vamos ver. Zé Afonso, a tua opinião sobre a libertação de Lula e a hipótese de ele se candidatar e vir até a ser presidente, e nomeadamente algo que é posto em causa pelos comentadores políticos, porque parece que não só a prescrição, mas já não haverá possibilidade de o julgar novamente e de modo a impedi-lo de ser candidato à presidência da República. Neste momento, ao problema das Forças Armadas que estão em peso no governo de Bolsonaro aceitarem uma candidatura. Qual é a tua opinião sobre isso? Achei graça porque o Mário começou por dizer uma coisa semelhante ao que eu tinha posto aqui para falar no início deste tema. O Mário falou em confusão jurídica ou política, salvo erro, ou político-jurídica. Sim, uma coisa, passado não sei quantos anos do julgamento ter terminado, é que vem no Supremo Tribunal Federal, é que se vem decidir só um juiz, é que vem decidir que o Tribunal de Curitiba era incompetente. Isto é uma coisa absolutamente... E hoje, ao preparar isto, apercebi-me de facto que isso é uma grande confusão jurídica, política e eu acho que social. E a minha primeira palavra é de grande preocupação pelas consequências sociais, da estabilidade social do país e até de segurança que isto possa acarretar, porque isto de facto, as notícias que se leem e que se vê, a confusão é imensa. Eu nem me vou meter na questão jurídica, a qual não domino de todo, mas é de facto, adiar o julgamento sobre suspeição de Moro, o processo de Lula pode ser repetido, as notícias dizem uma coisa, ao seu contrário, percebe-se que isto é uma grande confusão, que andam ali as forças todas, há uma grande promiscuidade neste momento entre a política e a justiça, é o que me parece, no Brasil. Existe sempre ali uma grande... Sempre houve. Pois, mas neste momento as coisas estão muito ao rubro, estão muito a quente, e é um país muito quente. E, portanto, num país tão quente e com tanta população, com tantas desigualdades económicas e sociais, é um barril de pólvora. Eu acho que o Lula vai conseguir recuperar uma parte da popularidade. Vai ter que vencer o que a Lígia dizia, a questão da credibilidade. Tem a seu favor o completo desnorte com que o Bolsonaro geriu toda a crise do Covid. O facto do Bolsonaro ter perdido neste momento o apoio que tinha dos Estados Unidos pela perda do Trump. E vai depender muito aqui, o Bolsonaro ainda tem outros aspectos, por um lado a evolução económica, que apesar de tudo não lhe é completamente desfavorável, como eu vou mostrar à frente, mas o Bolsonaro para mim tem duas variáveis, elas sempre disse aqui quando falámos, já foram várias vezes, do Brasil, tem duas coisas que eu tenho muito medo. É a família, tem a família dele, a gente os amigos podem escolher, a família não, e há ali ligações familiares que eu tenho extremo receio, e o Bolsonaro se perde por essa via ou por via direta o seu maior ativo. Eu sempre achei que o maior ativo político de Bolsonaro, antes de tudo, era conseguir sair disto tudo limpinho, ou seja, não ter nenhuma suspeição que seja de corrupção. E durante muito tempo achei que ele ia conseguir isso. Se ele conseguir isso, apesar de tudo ainda acho que possa ter boas hipóteses eleitorais relativamente ao Lula. Se não conseguir isso, eu acho que dificilmente ele volta a ser reeleito. E depois também não tenho há aqui um lado emocional do Lula que não nos esqueçamos, e vocês acham que ninguém falou nisso, quer queiramos, quer não, o Lula
está associado para os brasileiros e pelos melhores anos de vida e de progresso social, que as pessoas sentiam nas suas vidas. Não vamos estar aqui a discutir questões macroeconómicas ou não. Estou a falar do sentimento daquelas milhões de pessoas, se foram bem ou não, mas as pessoas o que sentiam no seu bolso e na sua vida, se era sustentável ou não, nem vamos entrar hoje, porque não temos tempo nessa discussão. Mas o que as pessoas sentem é isso. E depois podem sentir alguma injustiça e sentirem que afinal as pessoas só mudam quando têm perspectiva que é para melhor. E não sei se vão ter no final disto tudo a perspectiva que mudaram para melhor. E então pode haver aqui um voto de saudade e de uma nova esperança no novo regresso do Bolsonaro, do Lula. Relativamente à questão económica, apesar de tudo, eu estive a ver, há uma curiosidade, eu hoje estive a ver uns relatórios do governo brasileiro e é curioso que os relatórios técnicos do governo brasileiro e o discurso do Bolsonaro são uma coisa, não tem nada a ver, são documentos tecnicamente bem feitos, com muito bom senso, com quem faz aquilo sabe o que está a fazer, e depois a gente ouve aquele presidente e não bota com a perdigota, a sério. Eu hoje estive a ver um relatório e portanto, onde foi buscar aqui alguns números. Neste momento eu acho que já vai resvalar para baixo, infelizmente, mas eles tinham previsto um crescimento económico, apesar de tudo, de 3%, o que não era mau. Mas eu acho que ficar a 1,5%, 2%, e o ano passado, o decréscimo do PIB, por exemplo, compara muito bem com Portugal e com a maioria dos países da Europa. O Brasil perde 4,1%. Nós em Portugal, por exemplo, tivemos Eles também não desconfinaram. Tivemos um recuo de 7,6%. Meu caro, porque eles também não podem, porque infelizmente a gente sabe a vida real de muitos brasileiros. Não é só isso. Mas há uma realidade, Zé Afonso, que eu não posso deixar de assinalar. É que só no mandato de Bolsonaro, não incluindo já o Temer, aquele período do Temer, só no mandato de Bolsonaro, a economia brasileira passou de 9ª economia mundial para 12ª. Pois. Isso não é um dado de quem quer que seja, dos opositores, do Lula, do PT, é um dado do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Sim, as sondagens, as próprias, e há outros dados, eu ainda não percebi, até já pedi algumas informações adicionais. Há uma série de multinacionais, nomeadamente a Ford, nomeadamente um conjunto de multinacionais, e simplesmente no último ano e meio, abandonaram a produção no Brasil. A Ford é o caso mais emblemático e mais conhecido, mas há um conjunto de grandes multinacionais que depois simplesmente deixaram o Brasil. Eu ainda não percebi bem o motivo pelo qual isso está a acontecer, se é razões cambiais, laborais. Há um conjunto de explicações, mas que eu ainda não quero avançar por aí, mas um dia destes gostaria até de falar no assunto. Em fevereiro, os indicadores de opinião a que tive acesso, e depois da crise dos camionistas do Brasil e da mudança do presidente da Petrobras, os brasileiros já estão a castigar. Ainda antes de se conhecer isto do Lula, o Bolsonaro está a resvalar nas sondagens de opinião. No mês de fevereiro, há sondagens em que, após a mudança do presidente da Petrobras, por causa da greve dos camionistas e do tumulto social que estava a causar, os brasileiros viram isso muito mal. Portanto, eu acho que Bolsonaro poderá estar em queda consecutiva e o Brasil é para seguir com muita atenção nos próximos tempos. É um grande país, mesmo assim é uma das grandes economias mundiais, como o Henrique disse muito bem. É um país irmão, é um país onde temos muitos portugueses e temos cá também muitos brasileiros a contribuírem para o futuro do nosso país, mas que têm famílias lá, que são destabilizados por isso. Há aqui muitas interligações e o que acontece no Brasil, apesar de um oceano de distância, também nos acontece a nós. E eu espero o melhor para o Brasil, seja lá o que isso for. Claro. Sim. São o maior país falante de português. Há muita esquerda que desdenha a lusofonia e acha que isso é uma espécie de neocolonialismo. Não penso assim que a língua é o nosso maior património. Claro. De Portugal, o nosso maior ativo. Se fizéssemos um balanço de Portugal, eu punha no primeiro escalão do ativo
poucos países podem orgulhar como nós de estar nas 10 línguas mais faladas no mundo. E também devemos muito disso aos brasileiros, que dão uma grande parte da percentagem para esse número. Claro. Então, muito brevemente, eu peço-lhes, já vamos com este programa muito adiantado, muito brevemente, eu peço-lhes para comentarem a questão do desconfinamento. Lígia, muito brevemente, já está tomada, o confinamento vai continuar até final de março, uma decisão acertada, incorreta, podia ser diferente, ou tinha de ser assim? Não, podia ser diferente, já podia ser diferente há muito tempo. Eu sinceramente, pronto, eu acho que o confinamento não pode ser solução para lidar eternamente com isto. Isto não é claro que resulta para esta doença e para outras, não é? Ainda ontem estava a ouvir portanto, uma reportagem na TV em que se dizia que a quantidade de antibióticos prescritos passou para 1/3. Ora, pois claro, pois eu compreendo, porque a maior parte dos antibióticos são prescritos para lidar com problemas respiratórios. E os problemas respiratórios também acontecem mais no inverno e, portanto, como estivemos em confinamento, as pessoas não tiveram esses problemas respiratórios. Mas eu chamo a atenção para outra coisa, também não viveram. E isto é que é o problema. É que isto não pode ser solução eterna para lidar com a pandemia. Ou para lidar com para lidar com outras doenças, não pode ser solução eterna. Portanto, há um mínimo que nós continuamos sem saber quais são os critérios para para efetivamente se poder desconfinar alguma coisa, pelo menos. Continuamos sem saber. Os cientistas, durante muito tempo, não se entenderam. E, portanto, cada um dizia de sua justiça, portanto, cada um dava a sua opinião e, enfim, depois o governo que entendesse aquilo que seria melhor. E, portanto, durante muito tempo nós não tivemos uma opinião única. Neste momento, eles produziram uma opinião única. Mas essa opinião única, o que é que fizeram com esta opinião única? Por exemplo, mudaram os indicadores. Ou seja, se havia indicadores de que uma determinada região tinha um índice muito, muito alto de perigosidade, portanto, era considerado assim a partir de 900 e tal casos por 100 mil habitantes. Ora, neste momento, o que é que os cientistas fizeram? Passaram este limite para 200 e tal. 250. Pronto, 200 e qualquer coisa. Ou seja, na prática, nós estamos a falar de um quarto. Mudam a fasquia para um quarto e agora vamos ter, provavelmente, uma série de regiões que estão em altíssimo risco, quando, na verdade, a fasquia foi baixada para um quarto. Quer dizer, isto é preciso ter um pouco de bom senso. E a ciência tem que ter bom senso. As pessoas não podem continuar confinadas eternamente. É preciso que se perceba isto. Claro que se nós, para o futuro, hibernarmos durante 6 meses no inverno, depois não vamos ter uma série de doenças. É esta a ideia? Será esta a ideia? Portanto, parece-me que há aqui algum excesso de zelo, que evidentemente o governo está a ser sensível, porque depois o governo é criticado, não é? Nós sabemos isso. É criticado porque em janeiro tivemos uma vaga de frio enorme, juntamente com novas variantes, etc. E, portanto, como a infecção se espalhou, quem foi criticado foi o governo. É claro que o governo agora não quer correr esse risco. Quer passar esse risco, ou parte dele, para os cientistas. Eles que digam o que é que se deve fazer e depois nós, se for alguma coisa ou que não seja implementável, não concordamos. Mas se for implementável, concordamos. Ora, portanto, aquilo que me parece é que estamos a ultrapassar tudo o que seria expectável.
as pessoas estão cansadas e isto, em termos psicológicos, será uma marca para o futuro. No futuro, quando quisermos tocar o sino a rebate com alguma coisa, não vamos ter como. Todos sabemos, todos conhecemos a história do Pedro do Lobo. Portanto, só se pode gritar que vem o lobo quando ele vier mesmo. Porque quando ele não vem, não se pode gritar que vem o lobo. Se nós temos neste momento 20 a 30 mortes por dia, atenção, 20 a 30 mortes com Covid, não é por Covid. Porque também sabemos que os mortos estão a ser contados, como mortos por Covid, todos os que testam positivo, mesmo que não tenham morrido disso. E, portanto, isto, sinceramente, eu penso que estamos um pouco a brincar com o fogo. No futuro, podemos vir a ter alguma situação dramática em que um estado de emergência não seja levado a sério para a população. Portanto, era preciso desconfinar. Afonso, também concordas com a posição da Lígia? Estou preocupado. Concordas com a posição da Lígia? Achas que a gestão política de uma questão que é, em primeiro lugar, científica, mas também é política, tem sido correta ou tem sido errada? Eu brincando, como gosto de fazer, até estou preocupado de estar tão de acordo hoje com a Lígia e com o Mário. Estou completamente de acordo com o que a Lígia disse. Nós estamos a viver a ditadura dos cientistas que apanharam um palco como nunca tiveram na vida e neste momento são o poder, de facto, são quem manda no país. E isto não pode ser. Nós não vamos morrer do mal, vamos morrer da cura, porque as consequências, cada dia que passa, de empresas fechadas, de escolas fechadas, as consequências económicas, sociais e psicológicas são altíssimas. E não se compadecem com as pessoas que querem fazer carreira à conta de dizer que cuidaram de uma pandemia. Desculpem-me, não sou a favor não vamos abrir tudo de um momento para o outro, mas é impossível continuar com este grau de obsessão neste momento. Neste momento temos entre os que já foram infectados e os que já foram vacinados uma percentagem já significativa da população que já poderia estar a trabalhar, que já poderia estar, e não faz sentido. Uma pessoa que já foi vacinada 2 vezes... Os vacinados foram idosos, aí... Não todos. Há muita gente que já foi vacinada que não é idosa e que não trabalha na saúde. Conheço várias. Há pessoas que têm doenças e que já foram vacinadas. Há muita gente que nos últimos 3 meses já teve o vírus e que à partida poderá ter... Bom... Mas não quero entrar nessa discussão técnica. Para já, nós também neste momento estamos a falar num momento um bocadinho antes do Primeiro-Ministro falar ao país, mas o que já se sabe, ao que parece, que eu estava aqui a seguir, a imprensa está a adiantar já como confirmados a abertura para a semana do ensino até o 1º ciclo, das barbeiros e dos cabeleireiros, e está em dúvida, saberemos às 8 da noite, a venda ao postigo. Ficará para outro momento mais tarde, depois da Páscoa, os outros níveis de ensino até ao ensino superior e os outros graus de comércio. Pensa-se que os restaurantes só em maio. Isto é o que neste momento está a adiantar a imprensa mais bem informada. Depois há aqui um outro dado que a Lígia não abordou, mas que eu gostava de abordar, que é a questão do famoso R. Ontem o Dr. Rui Rio já fomos avisados do R 0.9. Ao que parece, hoje também ficamos a saber que está mal calculado, que está inflacionado por causa de alguns erros de cálculo na madeira, de alguns problemas de comunicação, de informação, de alguns laboratórios. Entendam-se, por favor, não faz sentido termos medidas nacionais quando podemos ter zonamentos, onde de facto, mas não vamos fechar o país todo porque uma parte do país está pior que as outras. Então, se o Norte está bem e pode trabalhar, que trabalhe o Norte, dentro das regras, mas não podemos continuar a ter regras gerais e abstratas desta forma, sob pena de morrermos todos juntos. Quer dizer, morremos todos abraçados uns aos outros, cheios de saúde, mas morremos, economicamente, socialmente. Só para terminar, sem ter a ver com isto, mas também para dar um sinal de esperança, gostaria que hoje
Eu estou de acordo com a Lígia, que até trouxe aqui uma prenda. Parabéns pelo Porto esta semana. Parabéns, simpático. parabéns. Eu que gosto de atletismo, tenho pena de não ser atleta. Patrícia Mamona, ao Pablo Pichardo e ao Oriol Dongmo, pelos excelentes resultados nos europeus de atletismo e, nomeadamente, a Mamona, que além de ser do Sporting, teve Covid e é um grande exemplo de que nós há mais vida além do Covid e se é campeão depois do Covid. E, portanto, com isto termino e com uma palavra de grande esperança. Um abraço e bem-ajam. Muito bem. Terminaste em beleza. Mário, a tua opinião. Desconfinar por zonas, como sugere o Zé Afonso, ou continuar como o Governo está a decidir um confinamento geral, com desconfinamentos em determinados... Eu gostaria de ter uma opinião mais... Eu não me sinto com competência técnica para formular grandes opiniões nesta matéria, mas sinto-me com pelo menos competência para entender que o aumento do ritmo do processo de vacinação é fundamental. E eu creio que, a partir do momento em que a Agência Europeia de Medicamentos acreditou a vacina da Johnson, creio que há condições no país para se avançar rapidamente com o processo de vacinação, em ordem a chegarmos rapidamente a 50% ou 60% da população e atingir a imunidade de grupo. Por outro lado, entendo que é possível e sustentável, atendendo ao RT, e desde que o RT seja bem calculado, é possível e sustentável um desconfinamento também por regiões, não é? Creio que paulatinamente vamos chegar lá, mas é o que eu digo. Se o processo de vacinação aumentar, digamos, de uma forma real, efetiva e vertiginosa, eu creio que dentro de alguns meses, poucos, poderemos finalmente respirar de alívio. Tens muita razão, Mário. Até porque, olha, por exemplo, a vacina russa, o que é que acontece com a vacina russa? Que pode ser comprada e ninguém a compra? Está a ser produzida em Itália já. Portanto, é o que eu digo, se o processo de vacinação atuar rapidamente e evoluir, estou convencido de que vamos sair deste pesadelo. Muito bem, terminamos, este programa já vai longo. Eu agradeço à Lígia Porto Vedo, ao Eldad Marionete e ao José Afonso Dias Ferreira a colaboração neste Politicando e peço aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores que partilhem, que coloquem gostos e até ao próximo Politicando. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.